dos louvores e também através da palavra. E eu quero meditar com os irmãos, com os amigos, aqueles que estão acompanhando esta live, porque tenho certeza, se o Espírito Santo te conduziu neste dia, para que você estivesse aqui acompanhando esse programa, porque Deus tem algo ao seu coração. E eu, nesta manhã, eu quero trazer algo para dizer para você, como já foi lido hoje, aqui na leitura devocional, eu acompanhei, que falou lá sobre a descendência de um homem, Jabes, que era um homem que pela sua qualificação, pela sua vida secular, não teria condições de alcançar nada pela sua própria força, mas ele orou a Deus e colocou como dependente do Senhor, e pediu socorro àquele que pode dar socorro, pediu a bênção àquele que pode dar bênção, pediu ajuda àquele que pode dar ajuda, ao Senhor Deus, e ele fez voto, e o Senhor honrou e o abençoou, e fez com que ele fosse próspero na terra, porque quando nós nos colocamos na presença do Senhor, Ele faz o que Ele quer, porque Ele é Senhor dos céus e da terra, Ele é dono do ouro e da prata, Ele pode fazer aquilo que nós não podemos. A sua mão alcança aonde a minha e a sua não alcança. Ele chega antes, Ele chega primeiro, Ele é aquele que é o primeiro e o derradeiro, Ele é o Deus vivo e poderoso. E é justamente neste contexto que eu quero falar para você, de que nós podemos, com a ajuda de Deus, não com a nossa força, não com a sua força, não com a sua qualificação, não, mas com a graça de Deus, podemos produzir no meio do deserto, podemos frutificar no meio do deserto, podemos fazer com que aquilo que não era, por quê? Porque quem vai fazer isso em nossas vidas é Deus. Quem vai fazer isso na sua vida, neste dia, é Deus. Quem pode transformar a sua história é o Senhor. Quem pode mudar aquilo que você acha impossível é Deus, porque para Deus não há nada impossível. E eu quero aqui fazer menção de um texto em Isaías capítulo 35, eu vou ler o versículo 1 e o versículo 7, para nós meditarmos da palavra do Senhor, para que eu tenha certeza que Deus já tem falado ao seu coração, irá continuar a falar, e com certeza o Senhor sabe o que você precisa, o que você necessita neste dia. Diz assim a palavra do Senhor em Isaías capítulo 35, versículo 1, diz assim: o deserto e os lugares secos se alegrarão com isso, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. O versículo 7 diz assim: a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de águas, e nas habitações em que jaziam os charcais haverá erva e canas e juncos. Ou seja, Deus pode mudar o seu deserto. Aqui é a grandeza da glória, da presença de Deus, quando Deus chega em um lugar, quando a glória, a presença do Senhor entra em qualquer lugar, Ele muda. E o profeta diz assim: olha, vai haver mudança nos lugares secos e haverá alegria com isso. E no ermo irá se exultar e ainda irá florescer como a rosa. Porque o profeta estava falando que no capítulo anterior, Deus ia mudar a situação e tirar o inimigo e fazer com que aqueles que estavam exaltados, abatê-los, mas o seu povo, o Senhor iria exaltar, porque quando a presença de Deus chega, ele será exaltado. Eu sei que talvez o seu deserto, porque todos nós passamos por deserto na vida, quase todos os dias nós enfrentamos lutas, dificuldades, e muitas pessoas, muitos de nós passamos por muitos desertos, que às vezes nós olhamos e falamos: como é que eu vou sair deste deserto? Você olha e não vê
saída, não vê sombra, não vê água, não vê amparo, só vê deserto, só vê a terra seca. E você não sabe para onde vai. Mas é justamente nesta situação, quando nós nos inclinamos ao Senhor, Ele irá se inclinar para mim e para você e fazer aquilo que você não pode. Você pode falar assim: olha, mas eu estou num deserto tão grande que para mim não tem mais solução, porque eu não vejo como é possível mudar. Mas para Deus nada é impossível. Diz o Senhor que haveria alguma coisa impossível ao Senhor. Eu quero dizer para você neste dia que o seu deserto, Deus pode transformar a água em águas, o seu ermo. Quer dizer o que? Deserto quer dizer onde é uma região seca, onde não há chuva, onde não há nem um orvalho, é o deserto que você está passando. E esse ermo, que a palavra do Senhor nos diz, é o lugar solitário. Veio o deserto e você se afastou e ficou em solitário, ficou afastado, porque para mim não tem solução, para mim não tem mais jeito. Mas eu quero dizer neste dia que neste programa, se Deus te trouxe aqui, o Espírito Santo te conduziu, você está aqui ouvindo este programa, louvor e palavra, é porque o Espírito Santo quer mostrar para você que há um Deus nos céus e na terra, há um Deus todo-poderoso que pode mudar a sua situação, pode transformar o seu deserto em mananciais de águas, porque esta fonte que você está, uma fonte seca, uma fonte que não tem mais, não jorra mais águas, mas eu quero apresentar para você nesta manhã a fonte de água viva, a fonte que não para de jorrar água, com a sua graça, com a sua bondade, com a sua misericórdia, Jesus Cristo. Ele é a água viva e quer fazer com que o seu deserto possa haver água, possa haver mananciais, onde você possa se saciar. Eu não sei qual que é a situação que você está passando, porque eu tenho o meu deserto, você tem o seu deserto, mas você talvez não saiba como sair deste deserto, e o Espírito Santo nesta manhã quer te mostrar que há uma solução para você, há uma solução para a sua vida. Não desista, não deixe, não ache que não tem mais solução, não entregue a sua vida, não entregue o seu caminho ao Senhor, não entregue ao inimigo, não, entregue a Deus, porque Deus nesta manhã vai fazer com que o seu deserto possa ter água e você possa produzir frutos no seu deserto. Porque o profeta diz assim: olha, eu abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Você vai no deserto e aí o vale está seco, você não vê mais saída, solução, mas nesta manhã o Espírito Santo te convidou para que você possa entender que diante da sua dificuldade, diante da sua luta, da sua prova, há um Deus que é maior, que está no trono. Ele não perdeu o controle. O seu deserto pode ser espiritual, pode ser familiar, pode ser financeiro, a saúde, eu não sei, mas se for espiritual, é a sua alma, precisa ser saciada. E você não encontra a solução, não sabe, mas Jesus é aquele que pode saciar a sua alma. E se for familiar, porque as famílias, o inimigo veio matar, roubar e destruir, está destruindo, talvez tenha entrado no seu lar, na sua família, mas Deus está falando nesta manhã, que vai mudar o seu deserto, vai tirar, quebrar esse laço, esse problema que você não consegue solucionar. Os seus filhos talvez não te ouvem, estão indo para as drogas, seu esposo, sua esposa,
porque eu não te conheço, mas eu quero dizer para você que há um que te conhece e sabe a sua necessidade. Onde quer que esteja o seu problema, na sua família, deixa Deus entrar hoje para tirar esse deserto e fazer florescer a sua família como um manancial de águas vivas. Deixa Jesus entrar nesta manhã, porque eu estou assim, olha, a terra seca vai ser transformada em tanques, em fontes de água, e a terra sedenta em mananciais de água. Não vai faltar, porque onde habita a destruição, o Senhor quer entrar para trazer a paz no seu lar, na sua família. Se o problema é financeiro, o dono do ouro e da prata é Cristo. Aquele que pode todas as coisas é Jesus. Se você colocar a sua necessidade diante de Deus, eu tenho certeza que você vai florescer neste deserto. Você vai produzir, porque você pode achar, mas eu não tenho mais solução. Não há mais solução para mim. Há solução sim. A solução é Cristo. Não há problema que Jesus não resolva. Não há problema que você não possa encontrar solução em Cristo. Talvez você tenha batido em várias portas. Oh, meu amigo, minha amiga, você talvez possa entender. E eu quero dizer para você que eu também passo por deserto, mas o deserto mais difícil que você pode passar e não encontra saída é quando você não encontra com Cristo. Mas quando você encontra com Cristo, Ele vai mandar durante o sol castigante, durante essa temperatura muito quente que está sobre a sua vida. Não estou falando só do sol, não, mas eu estou falando daquilo, do que está da opressão, daquilo que está te tirando, te afastando, te destruindo, você, sua família, tudo que você tem. Esta opressão, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é aquele que alivia o seu fardo. Ele alivia aquilo que você não pode carregar. Às vezes o seu deserto é tão grande e você não consegue olhar e ver saída. Você fala, mas a terra é boa. Sim, a terra é boa, mas não está produzindo. Você fala, mas eu faço as coisas certas, mas não flui. É, porque você precisa de restauração, e Cristo é que pode restaurar. Você tem até a fonte, só que a fonte não tem mais água. Mas Jesus é a fonte de água viva. Então, neste deserto que você está passando, nesta manhã, eu quero apresentar para você o Cristo, aquele que pode todas as coisas, aquele que faz com que o deserto e os lugares secos se alegrem. E o ermo, essa solidão, essa questão de você não ter mais como viver em sociedade, porque você parece que é mais desprezado do que todos, é o mais inferior, mas o Senhor, Ele levanta o pequeno e faz assentar com príncipes, com aqueles que, o Senhor é aquele que abate o exaltado, mas exalta o humilde. Mas a nossa não é questão de ser humilde, porque nossa humildade está diante de Deus. Quando nós nos colocamos diante do Senhor, nós apresentamos a Deus a nossa dificuldade, o Senhor faz com que o nosso deserto, o meu e o seu deserto, venha florir e venha produzir frutos. Porque às vezes o deserto que você entrou, Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito neste deserto que você está. Para quê? Para te aperfeiçoar, para mostrar para você que Ele é Senhor nos céus e na terra. O Senhor quer mostrar para você que você tem valor, e às vezes você olha para você e não se valoriza, mas o Senhor quer te aperfeiçoar, assim como o ouro no fogo, o Senhor está te provando. Você está passando pela prova, mas vai ser bem apurado, e você vai ficar brilhando como uma joia preciosa, como ouro puro. Por quê? Porque Deus quer te usar, mas você precisa florescer nesse deserto, dando lugar para o Senhor. Porque o Senhor diz, olha, você tem que lembrar, como Ele disse para o povo, olha, lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou. Gênesis 8, 2, a parte A. Ou seja,
no deserto, onde que você estiver, o Senhor está te contemplando. Às vezes você não consegue olhar e não consegue ver a Cristo, mas Cristo está te vendo, o Senhor está te contemplando, e Ele está dizendo: olha, filho meu, filha minha, eu te amo, eu preciso de você, eu preciso que você reconheça, que você olhe e entenda que eu ainda estou no controle, e eu não perco o controle, eu estarei sempre aqui, pronto para te socorrer. E Jesus quer mudar o seu deserto, o deserto onde não há nada que floresça, onde não há chuva, onde não há água, e você não consegue produzir, mas o Senhor é aquele que faz com que o deserto transforme-se em manancial de águas. Ele vai fazer com que você produza no deserto, você vai ter condições de fazer isso. Como? Porque Jesus é a fonte de água viva. Quando você chegar a esta fonte, Jesus, olha, usando o profeta, falou assim: olha, no deserto nada pode produzir. Você pode dizer assim: não produz mesmo, nada pode dar vida, ter vida no deserto. Mas Deus quer falar para você, diz para você desta manhã: você pode ser como a tamaqueira, aquela árvore, planta que tem no deserto, e o profeta diz assim: olha, e você deve fugir. Jeremias falou assim: olha, foge para o deserto, e você vai ser lá plantada como a tamaqueira, que não morre. Quanto mais sol, quanto mais calor, quanto mais tempestade, mais eu te faço você florescer. Quanto mais vier a luta, mais você vai aguentar. Por quê? Porque eu vou estar te socorrendo. Eu sou o teu socorro, eu sou a tua proteção, eu sou aquele que vai te dar vitória. E você não vê solução, mas a Bíblia diz que Abraão, Deus enviou ele para uma terra que Deus prometeu para Abraão, e na sua peregrinação, Abraão chegou à terra, até a um deserto, a região que não produzia muita coisa, que era a região de Beceba, e Deus deu estratégia para Abraão, e a Bíblia diz que Abraão, ele fez um bosque, ele plantou naquele deserto. Por quê? O que ele plantou foi as tamaqueiras, onde que a raiz era profunda, onde que aguentava a tempestade. E às vezes você fala assim: mas como que eu vou plantar? Você vai fincar as suas raízes em Cristo, e você vai produzir fruto. Você vai fincar as suas raízes em Jesus, e você vai ver que a tempestade, o sol que vai vir neste deserto não vai te afligir, porque o Senhor é aquele que vai fazer com que a sua vida, a sua história possa ser mudada. Porque no deserto que você está passando, você pode produzir. As pessoas podem olhar para você, podem olhar para a sua família, esta família, esta aí não tem mais solução. Mas se você, nesta manhã, começar a entender que o Espírito Santo te conduziu para que você ouvisse a voz de Deus e entregasse o seu caminho ao Senhor, para aquele que pode fazer com que Ele possa enviar uma nuvem para te proteger do calor, do deserto, e também enviar uma coluna de fogo do frio no deserto, à noite. Este Deus que tem cuidado de você até hoje, este Deus que tem cuidado de você, é o Deus que pode mudar a sua história. Você talvez não tenha entendido o quanto o Senhor Jesus te ama, o quanto o Senhor Jesus quer fazer com que você seja vitorioso e vitoriosa. Mas você não sabe como sair deste deserto. Mas o Senhor diz: olha, não se preocupe, porque este lugar seco, eu vou fazer com que você tenha alegria.
você vai produzir, você vai ser próspero. A Bíblia fala de Deus tinha feito uma promessa, Deus fez uma promessa para Abraão, que ele seria pai de uma grande nação. E Abraão tomou para si aquela promessa, mas depois ele parou e olhou para ele: como que eu vou ser pai de uma grande nação, se eu já sou velho e a minha esposa, Sara, também já é avançada em idade, já é velha. Não tem mais como gerar filhos. E ele se precipitou. É assim que às vezes nós fazemos. Nós entramos no deserto. E ele se precipitou, e a sua esposa, Sara, falou: vamos fazer o seguinte, é promessa de Deus, então vamos fazer cumprir. Quando Deus fala, Ele se responsabiliza. Quando Deus ordena, Ele se responsabiliza. Não é para mim, não é para você fazer, não. Ele diz que vai fazer, Ele faz. Se Deus diz que vai fazer com que possa produzir no deserto, quem vai fazer é Deus, não é você. Quem vai fazer é o Senhor por você. Basta você se colocar na posição de Deus. E Abraão, por algum momento, esqueceu que Deus era o Deus Todo-Poderoso, o Deus que com mão forte tinha chamado ele, que tinha feito promessa e era fiel para cumprir. Daquele conselho entre Sara e Abraão, pegou a serva de Abraão, e a egípcia Agar, e ela gerou um filho. E aquele filho veio, esse mundo cresceu, mas a promessa era que de Abraão seria uma grande nação. E depois nasceu Isaac, cumpriu-se a promessa. Eu só estou falando para você entender como que Deus é fiel, como que Deus não muda, como que Deus cumpre a sua palavra. E a promessa estava sobre Abraão, e foi para Isaac. Mas quando a Bíblia diz que quando Isaac foi desmamado, teve uma festa, e Sara viu Ismael, o filho da serva, rindo de Isaac, e falou para Abraão: ele não vai ser herdeiro, ele não vai ganhar, não vai ter direito à herança, manda ele embora. E ele foi. E assim Abraão, triste, mas fez. E Agar foi para o deserto. A Bíblia diz que ela saiu sem rumo, com o filho, sem rumo. Mas no deserto, quando ele chegou no deserto, ela ficou desesperada, acabou-se a água, acabou a comida, e ela deixou o seu filho Ismael debaixo de um arbusto lá, para morrer, para não ver ele morrer, porque não tinha solução, não tinha mais. É porque o deserto acaba a esperança, o deserto tira a visão, o deserto afasta das pessoas, o deserto pode destruir. Mas se Deus estiver no negócio, mesmo no deserto, o Senhor vai abrir fontes de água e você não vai morrer. E diz que Agar andou cerca de um tiro de arco e ficou na frente, aguardando somente a morte sua e do seu filho, porque não tinha esperança. Mas eu quero dizer, porque Deus é fiel. Havia uma promessa para Abraão, mesmo Abraão não fazendo conforme o Senhor tinha falado, mas o Ismael era filho de Abraão, e a promessa estava sobre Abraão. E a Bíblia diz que no deserto Deus ouviu o choro do menino. Deus está no controle. Se Ele fez promessa que você vai sair desse deserto, que Ele cuida você no deserto, que Ele vai te dar vitória no deserto, Ele vai te dar vitória. Não havia esperança, não havia expectativa, não havia saída, e a Bíblia diz que Deus ouviu o choro do menino, e foi lá, o anjo foi até Agar. Agar, não chore mais não, porque Deus ouviu não o seu choro, mas o choro do menino, porque o menino faz parte da promessa, que a promessa era para Abraão. Ele não vai morrer, ele vai ser próspero. E foi próspero no deserto. E Deus fez com que Agar, olhe, e Agar não conseguia ver
que tinha a fonte de água, mas Deus fez com que Agar visse que tinha uma fonte, e a água foi lá, e Deus deu água para o seu filho, para ela, e a Bíblia diz que no deserto, Ismael foi próspero, e é uma grande nação, e formou um grande povo, e até hoje a sua descendência. Por quê? Porque Deus zela pela sua promessa. Mesmo no deserto você vai produzir. Se Deus estiver no negócio, não importa que se alguém diz para você, você não tem solução, você não tem saída, não, para você a saída. Nesta manhã Deus diz para você, a saída para você, porque eu vou fazer com que o seu deserto seja um manancial de águas, uma fonte de água viva, porque Jesus é esta fonte, é a fonte de água viva, para saciar a sua alma. Eu não sei, porque Deus é aquele que não muda. Malaquias 3,6 diz assim, porque eu, o Senhor, não mudo. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Muitas coisas você tem passado, muitas coisas você tem vivido, mas uma coisa, nesta manhã, neste dia, Deus está falando para você, olha, a sua família, eu vou mudar o deserto da sua família, a sua história, eu vou mudar o deserto da sua história. Como? Para mim é impossível. Não, para Deus não há nada impossível, basta você crer. Basta você entregar a sua vida ao Senhor. Basta você, nesta manhã, confessar Ele como um Salvador e ser dependente de Deus. Porque no deserto é onde você não tem ninguém para te proteger, onde você não tem ninguém para te dar um apoio, onde você não tem ninguém, um amigo, um irmão, para te dar solução. Não, quando chega o deserto, os amigos desaparecem, o irmão vai embora, a família não tem solução, porque você está no deserto. Mas no deserto, você sozinho não vai sobreviver. Mas se você entender que no deserto, Deus que criou os céus e a terra está te contemplando, Ele é o teu socorro na hora da sua angústia, neste deserto. E se você entregar o seu caminho ao Senhor, com certeza Ele vai ser o manancial que você necessita, assim como a água é essencial para a vida. Jesus é essencial para a tua salvação. Jesus é essencial para você entrar na vida eterna com Cristo, com Deus. Porque se você não entender que sem Deus você não vai sair desse deserto, você fala, não, mas eu consigo vencer pela minha capacidade. Sim, a sua capacidade, quem te capacitou? A sua saúde, quem te deu? Você está de pé porque Jesus está cuidando de você. Você está de pé é porque o Senhor tem te guardado. Que neste dia você lembre que Deus pode fazer com que você enxergue esta fonte, assim como o anjo falou para Agar. Agar, olha e veja que não há só deserto, mas há uma fonte e você pode beber desta água para viver. Então tire a água para você e para a sua descendência e para Ismael, porque dele eu vou fazer uma grande nação. Assim Deus fala para você. O seu deserto, Deus quer mudar. E mudando o seu deserto, Ele vai mudar a história da sua família, dos seus descendentes. E com certeza, a morada no céu será garantida. Mas não importa o que você faça sozinho, você não vai conquistar, você não vai conseguir. Porque nos céus só entra aquele que tem um coração quebrantado, que realmente aceita ao Senhor, porque o Senhor é aquele que está de braços abertos nesta manhã para dizer, eu estou no seu deserto para cuidar de você. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que você possa entender que há uma solução para a sua vida, há uma saída. Não desista, não ache que você está sozinho, não. Aquele que criou os céus e a terra, aquele que está sobre todas as coisas, Ele está te contemplando, mas você precisa abrir os olhos para ver esta fonte que é Cristo. Eu quero
dizer nesta manhã, você que está nos assistindo nessa live, escreve aí que você quer mudar a sua história, que você precisa de Jesus, que você quer sair desse deserto. Eu quero perguntar para você, você não quer se reconciliar com Jesus? Jesus está te chamando, Jesus está te convidando. Jesus nesta manhã está dizendo, olha, eu sou o manancial, eu quero ser o seu manancial, a fonte que você precisa para saciar a sua alma. Entregue a sua vida a Jesus hoje. Escreve aí que você está aceitando a Cristo, reconhecendo Ele como Salvador. E eu, com certeza, haverá uma festa no céu. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor prepare cada dia bênçãos sobre bênçãos, e que você possa sair deste deserto que você está passando. Eu agradeço a minha oportunidade, agradeço ao nosso pastor e aos irmãos, que Deus abençoe em Cristo Jesus.